Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje é dia 17 de outubro de 2022. Para iniciarmos a nossa noite, de estudos, vou compartilhar com vocês a nossa mensagem inicial. Antes de Kardec, embora não nos faltasse a crença em Jesus, vivíamos na Terra atribulados por flagelos da mente, quais os que expomos. O combate recíproco e incessante entre os discípulos do Evangelho. O cárcere das interpretações literais. O espírito de seita. A intransigência delituosa, a obsessão sem remédio, o anátema nas áreas da filosofia e da ciência, o cativeiro aos rituais, a dependência quase absoluta dos templos de pedra para as tarefas da edificação íntima, a preocupação de hegemonia religiosa, a tirania do medo ante as sombrias perspectivas do além-túmulo, o pavor da morte por suposto fim da vida. Depois de Kardec, porém, com a fé raciocinada nos ensinamentos de Jesus, o mundo encontrou no Espiritismo evangélico benefícios incalculáveis, como sejam a libertação da consciência, a luz para o caminho espiritual, a dignificação do serviço ao próximo, o discernimento, o livre acesso ao estudo da lei de causa e efeito, com a reencarnação, explicando as origens do sentimento e as desigualdades sociais, o esclarecimento da mediunidade e a cura dos processos obsessivos, a certeza da vida após a morte, o intercâmbio com os entes queridos, domiciliados no além, a seara da esperança, o clima da verdadeira compreensão humana, o lar da fraternidade entre todas as criaturas, a escola do conhecimento superior, desvendando as trilhas da evolução e a multiplicidade das moradas e os domínios do universo. Jesus, o amor. Kardec, o raciocínio. Jesus, o mestre. Kardec, o apóstolo. Seguir o Cristo de Deus, com a luz que Allan Kardec acende em nossos corações, é a norma renovadora que nos fará alcançar a sublimação do próprio Espírito em louvor da vida maior. Essa mensagem é do livro Doutrina de Luz, lição 7, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, meus amigos, uma bela leitura para a gente poder começar a nossa reunião, né? E para iniciar essa noite de estudo, esse mês que nós estamos fazendo dedicado ao nosso querido codificador da nossa doutrina, né? Vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos pedir a Deus, a Jesus, ao nosso Mestre Maior, que nos ampare, que nos ilumine nessa reunião, que o nosso querido amigo que irá expor o assunto da noite possa ser envolvido em fluidos de paz, de calma, de discernimento, para que ele possa expor tudo isso que ele planejou com tanto carinho, com todo amor. E nós, que iremos assistir, possamos estar abertos à mente para a compreensão, o coração para poder
viver todos esses ensinamentos que irá ser nos passado. Então, pedimos à equipe do senhor José Marcos Garcia, que é o patrono da nossa casa, que ampare e ilumine o expositor da noite. Assim, né, meus amigos, muito obrigado pela participação de todos, né? Sem vocês, quem nós somos? Ninguém, né? Cada um está aqui conosco para que nós possamos iniciar esse evangelho numa noite de conhecimentos, né? Nós vemos que nós ainda não sabemos quase nada dessa doutrina bendita, né? Codificada pelo nosso querido Allan Kardec. E hoje nós teremos aqui conosco o nosso amigo Jean Júlio. O Jean, ele é presidente da USE Intermunicipal de Franca, um batalhador da doutrina espírita, né, que está aí sempre divulgando. Ele, não importa, né, se ele está na USE ou não, mas ele está ali sempre trabalhando em prol dessa doutrina que tanto nos fortalece, nos esclarece e nos ensina a caminharmos sempre para frente e para o alto. Então, meus amigos, eu vou chamar agora o nosso amigo Jean. Jean, seja bem-vindo, meu amigo. O Jean que irá expor hoje o tema Kardec e a mediunidade. Meu amigo, seja bem-vindo, a sala é sua. É uma grata alegria visitar o Centro Espírita Esperança e Fé por vários motivos que vocês sabem. Um deles é por ser nossa primeira casa espírita da região de Franca. E a gente fica muito feliz, muito honrado. Na quinta-feira eu estive também na casa presencialmente, foi muito bom. E agora com essa tarefa. Esse assunto que nos foi proposto é de uma responsabilidade imensa. A doutrina espírita surge em 1857 com o Livro dos Espíritos. Quando eu digo doutrina espírita, estou falando da coordenação, codificação, coordenação, encadeamento dos ensinamentos dos espíritos. E, segundo as orientações de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos é o arcabouço da doutrina espírita. É o Livro dos Médiuns, é o livro experimental da doutrina espírita. Então, nós que somos estudiosos ou que pretendemos conhecer essa ciência filosófica, nós temos obrigação de conhecer principalmente essas duas obras. Tirando as questões morais, as questões religiosas, nós precisamos focar nesses dois livros, porque eles são a base da nossa ciência. Os outros livros são algumas implementações contidas nessas duas obras. Toda ciência possui uma parte teórica e muitas vezes prática. E nós que somos uma ciência, também possuímos um objeto de estudo. Nosso objeto de estudo é o espírito. O Livro dos Espíritos, dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e Evocadores. Esse é o nome original desse livro. Muitas vezes nós esquecemos dessa segunda parte. E é muito interessante que já de início, Kardec, após essa denominação do livro, ele escreve para nós, ele resume para nós o que nós encontraríamos no livro. Então, o que nós encontramos no livro? Contém um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do espiritismo. Então, esse livro surge no ano de 1861, após um trabalho metódico de Allan Kardec. Entretanto,
antes do surgimento desse livro, nós temos outro pequeno livro que o antecedeu, que é Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas. Ele não é nem publicado hoje, mas nós encontramos aí nos arquivos do ID Franca, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, nas nossas bibliotecas, que muitas vezes está empoeirada, lá, que ninguém mexe, está escondidinho, porque é um livrinho muito fininho. Por sinal, eu tenho um até para mostrar para vocês, o meu até está judiadinho. E ele é muito importante, porque como ele tem o seu complemento, vamos dizer assim, continuidade no Livro dos Médiuns, tem uma parte muito importante que, por sinal, eu gosto muito, que é o vocabulário espírita. Então, nós somos membros de uma academia de estudos espírita. Então, a academia que estuda essa ciência, que tem como objeto de estudo o espírito, possui uma didática, possui uma linguagem, possui uma metodologia para que nós possamos entender as obras de Allan Kardec. E quando nós estamos falando de espírito, nós precisamos voltar um pouquinho, perguntar a nós mesmos: há espíritos? Essa foi a primeira pergunta que Allan Kardec fez nesse livro. Será que há espíritos? Nós sabemos disso, diferente de crer, porque às vezes a gente tem dúvida, a gente crê, passa uma novidade, a gente deixa de crer. Então, para nós, primeira pergunta: há espíritos? Definimos isso. Sim, há espíritos, somos espíritos. E é muito interessante, sendo que nós definimos que há espírito e que o nosso objeto de estudo é esse ser que é o espírito, o ser espiritual, a ciência filosófica, ela vai estudar as relações que esse ser criado por Deus, que nós chamamos de espírito ou de alma, tem de relação com o ser encarnado, desencarnado e no meio no qual ele se encontra. O Livro dos Médiuns, podemos dizer, é o único livro que trata de todos os detalhes sobre esse objeto de estudo. Então, aquele que quer se arvorar a estudar o assunto espírito, ele deve conhecer esse livro do começo ao fim e estudar metodicamente. Aquele que quer buscar a prática desse conhecimento também deve conhecê-lo, porque ele é um guia de experimentação. Às vezes a gente não se atenta a isso. Então, ele é o nosso roteiro para as atividades que envolvem o estudo ou práticas com o ser chamado espiritual. E aí a gente pergunta muito, às vezes a gente não ouve mais isso no movimento espírita, se existe ou não evocação. E a gente poderia perguntar para vocês: você já fez alguma evocação na sua vida? Você já evocou algum espírito? Vamos pensar um pouquinho. É só a gente pensar no nosso recolhimento. Se você nunca fez uma evocação, convidou um espírito para conversar específico, é sinal que você nunca fez prece. Na hora da prece, nós estamos fazendo essa evocação do nosso anjo da guarda, de Jesus, dos mentores amigos da nossa casa, do nosso lar, essa é a evocação. E a proposta de Kardec é, e sempre foi, nos libertar da ignorância. E uma das coisas que nós somos muito ainda envolvidos é com o maravilhoso e sobrenatural. A mediunidade ainda é sobrenatural, é maravilhoso. E sendo assim, é visto pela grande maioria da sociedade por uma coisa proibida, uma coisa não possível de se acontecer. Porque nós, espíritas, diferente de Kardec, transformamos isso em maravilhoso e sobrenatural. Porque ser espírita dá status. E, consequentemente, isso parece que nos dá algum tipo de poder. Nossa, ele sabe
como foi o antes, o depois, o agora e como será. Ele conversa com os espíritos, como se fosse uma coisa, uma novidade. E não é. A novidade é a organização dessa atividade e a compreensão dessa atividade por meio da obra O Livro dos Médiuns. É muito interessante que a doutrina espírita, como qualquer ciência, ela possui uma didática no estudo. Como eu disse anteriormente, o Livro dos Médiuns, ele é o nosso arcabouço, nossa obra basilar. Dali, nós tiramos vários conhecimentos sobre várias questões da vida e, referente a esse assunto, nós possuímos a maior parte do Livro dos Espíritos, que é a segunda parte ou o segundo livro. Então, se eu quero aprofundar esse assunto, espírito e mediunidade, eu pego a segunda parte do Livro dos Espíritos e estudo junto com o Livro dos Médiuns. Quando eu compreender bem essa segunda parte do Livro dos Espíritos, estudando ao mesmo tempo com essa obra, o Livro dos Médiuns, eu estarei trabalhando como objeto de estudo da mediunidade. Porque a mediunidade, ela é o meio, ela é o instrumento. Como o professor possui o giz, como o arquiteto possui o lápis, a régua, como o enfermeiro possui estetoscópio, o médico também. Então, é o meio para se chegar a alguma questão, ou transmitir alguma questão, ou chegar a algum diagnóstico. Então, eu preciso da mediunidade para que haja um intercâmbio entre um conhecimento e a transmissão desse conhecimento ou a recepção desse conhecimento. Então, para que eu receba alguma informação, de alguma forma, eu devo ter esse atributo da mediunidade, ou melhor, esse sentido. Além disso, porque a obra da codificação, ela é uma teia, ela é uma construção contínua, mas os assuntos se amarram. Nós encontramos esse assunto também na Revista Espírita, no que é Espiritismo, e essa até são orientações de Kardec, nessa obra que é o Livro dos Médiuns. Nós venhamos a estudar o que é o Espiritismo, a Revista Espírita, metodicamente. Como eu disse, o livro Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas é onde contém um vocabulário muito interessante que nós espíritas devemos usar em respeito a essa ciência. Nós não podemos fazer nenhum tipo de enxertos no movimento espírita ou na doutrina espírita num livro. É como se eu pegasse o Livro dos Médiuns e mudasse uma palavra, que muitas vezes tem outro significado. Então, quando eu vou falar alma, quando eu vou falar espírito, quando eu vou falar espírito, com letra maiúscula, tudo isso tem um significado. A Revista Espírita é um laboratório da criação desses livros, dessas obras, e também um aprofundamento dos ensinamentos que contém no Livro dos Médiuns, para que nós possamos ilustrar ainda mais os acontecimentos, as coisas que aconteciam e que às vezes acontecem. Muito interessante que Kardec, como um espírito de vanguarda, né, muito à frente de nós, ele percebe que em alguns momentos ele deixou passar. E o assunto que nós não encontramos no Livro dos Médiuns, mas nós encontramos na Revista Espírita de 1863, é o assunto sobre possessão. Então, para nós espíritas, existe a possibilidade de possessão, onde o espírito praticamente toma o corpo do encarnado, para o bem ou para o mal. Outra parte que nós devemos estudar para compreender esse processo mediúnico e até a vida após a morte, e principalmente na segunda parte, pelos exemplos que nós temos dos tipos de espíritos, e nós estudamos muito pouco, ou melhor, eu estudo muito pouco, é a segunda parte
do livro O Céu e o Inferno. Então, se eu quero compreender o objeto de estudo, o meio pelo qual o espírito se manifesta, encarnado e desencarnado, eu devo estudar todas as obras fundamentais, todas. Mas nós conseguimos, sim, até direcionar um estudo específico e metódico, pegando o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Revista Espírita, o Céu e o Inferno, a Gênese Espiritual e os milagres segundo o Espiritismo, que estão contidos na obra A Gênese. Então, se nós tivermos cuidado, carinho, dedicação, de estudo, comprometimento, nós conseguimos fazer um roteiro aprofundado para estudar o assunto mediunidade. Então, esse assunto mediunidade, ele requer uma dedicação imensa de todos nós, no que se refere inicialmente aos estudos. No Evangelho segundo o Espiritismo, também nós encontramos, é uma obra no qual ela tem sido cabeceira de muitos brasileiros, e por sinal, fiquei sabendo essa semana, por algum motivo, não foi por acaso, porque o acaso não existe, eu estava no TikTok, e eu passando o dedo, caiu num bate-papo entre uma espírita e uma menina que se tornou espiritualista umbandista. E ela disse, uma das coisas que ela disse, que eu achei muito interessante, existem alguns equívocos, né? A gente entende que o espiritismo é a mesma coisa quase que Umbanda, e aí eu acabei entrando na live e dizendo, não, com muito jeito, com muito carinho, né? E uma delas era espírita, e ela disse que os umbandistas estudam as obras fundamentais da doutrina espírita. Então, o evangelho, ele é encontrado em vários lares, independente de crenças, e ali nós encontramos muitas coisas sobre a mediunidade. E uma das mais importantes, na minha opinião, é o estudo do item que fala o homem de bem. Outro item que nós podemos citar, muito se pedirá aquele que muito recebeu. Parábola dos talentos, orientações sobre os desencarnados. E no finalzinho, uma coisa que nós precisamos ainda aprender muito, a prece. Nós temos um capítulo sobre a prece, que é a primeira atitude que nós temos que ter ao retornar ao corpo físico e ao sair dele quando nós formos dormir. Então, esse ato de prece contínuo é um ato mediúnico, coisa que muitas vezes nós esquecemos. Então, a mediunidade, para nós espíritas, ela não é nada sobrenatural. Ela é natural, porque nós, desde sempre, fomos levados a acreditar em algo superior, desde o momento em que nós nos tornamos seres hominais. Deixamos de ser um princípio inteligente e nos tornamos um ser hominal. De imediato, nós percebemos que algo já acontecia de diferente. Algo comandava. E a nossa relação com esse comando é por meio do processo mediúnico. É muito interessante. Teríamos muitas coisas para falar sobre esse assunto mediunidade, né? Mas vamos pensar um pouquinho. Qual é o objetivo da nossa encarnação? Segundo o Livro dos Espíritos, é a nossa transformação moral e intelectual. A mediunidade, ela vem com o objetivo de facilitar e nos fazer alçar voos nesse processo. Porque o que acontece? Nós, ao estarmos ligados com seres superiores à nossa condição intelectual e evolutiva, nós passamos a adquirir e aprender novos conhecimentos. A mediunidade em si, o instrumento mediunidade, ele é neutro. Vamos falar melhor sobre isso ou exemplificar. Vou falar muito simples, gente, é uma farinha de trigo. Uma farinha de trigo que vocês fazem um bolo, que vocês fazem a rosca, que vocês fazem qualquer guloseima em casa. Agora, o que dá qualidade a essa mediunidade é a moral do médium e também a sua intelectualidade. O uso
da intelectualidade. A disposição mediúnica, ela é orgânica. Todos nós a possuímos, num grau mínimo ou máximo. Muitas vezes nós dizemos que a mediunidade é o sexto sentido. Por sinal, existe um filme bonitinho, né, muito antigo, por sinal já, que depois de muitos anos que eu fui entender o filme, que chama Sexto Sentido. Na minha pequena visão, pequena compreensão da doutrina espírita, eu penso que ele não é o sexto sentido, e sim o primeiro sentido. Porque a partir do momento que eu sou criado como princípio inteligente do universo, e eu já começo a ter a influência da espiritualidade, me colocando num mineral, num vegetal, e fazendo com que esse corpo semi-perispiritual consiga assimilar algumas coisas, eu estou sendo influenciado por esse meio material, esse meio orgânico. Então, desde o momento que eu fui criado, eu sou influenciado como ser espiritual, que estou sendo formado a evoluir. A mediunidade é um patrimônio do espírito. E nós precisamos das questões materiais para manifestá-lo. E essa questão material é o nosso perispírito, que é um assunto super profundo, né? A finalidade da mediunidade tem relação direta com as almas, da nossa ligação com as almas encarnadas e desencarnadas. Para que esse processo se faça importante e útil, é necessário que nós utilizemos do nosso conhecimento e da moralidade para sermos úteis. A mediunidade, nesse processo evolutivo, ela vem nos levando ao grande aprendizado de transformação moral. E é muito interessante quando lá no Evangelho nós vamos falar de talentos, né? Da parábola dos talentos. A mediunidade, ela pode ser ampliada, adormecida, ou até mesmo, em alguns momentos, bloqueada. Isso depende do uso, do bom uso, do mau uso ou do desuso. Porque às vezes eu tenho esse compromisso e não faço uso dele. E aí eu retomo a minha fala. E eu não estou falando ainda de reuniões ostensivas. Eu estou falando da nossa mediunidade do dia a dia. Quando dentro de casa, um companheiro chega nervoso, e eu já recebo a instrução, olha, o fulano vai chegar nervoso. E eu, ao invés de entrar em prece, eu já começo a pensar o que eu vou fazer com ele. Quando eu sei que eu vou entrar numa sala de aula e vou encontrar aqueles coleguinhas, né, aquelas crianças que vão me testar todas as minhas tendências. E eu esqueço de vigiar. Por quê? Eu sou um médium por natureza. Independente do grau que eu esteja, eu serei influenciado, principalmente em sentimentos que ainda predominam em mim. O egoísmo, o orgulho, a vaidade. Ela foi trabalhada em todos os reinos que nós passamos, né? Ou melhor, o princípio inteligente passa. E aí, na fase hominal, nós acabamos tendo mais nitidez quando a gente percebe que nós estamos sendo influenciados, vigiados, que existe algum ser maior que nós. E como acontece o processo mediúnico? Primeiro é pensamento a pensamento. Então, se eu penso em um de vocês, nós já estamos de alguma forma ligados. Ou eu estou tentando me ligar com vocês. Às vezes eu estou pensando aqui, ai, que vontade. Isso eu não sei se acontece com vocês. Isso acontece muito comigo. E é uma ligação de mãe e filho, né? Às vezes eu estou lá no meu serviço, ou na escola, isso aconteceu várias vezes, que vontade de comer uma macarronada. E a macarronada, ao chegar em casa, estava pronta.
Então, nós precisamos desmistificar isso. E esse processo de ligação de um espírito com outro já é o início de um processo mediúnico. Claro que esse envolve, inicialmente, um processo anímico, porque é de mim, que sou um ser encarnado, para um outro ser encarnado. Não, muitas vezes não houve a influência de outro espírito. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Depois, o que acontece? Acontece o pensamento a pensamento. Então, eu me ligo a um ser espiritual, encarnado ou desencarnado. Isso no processo mediúnico, estou falando. Depois, isso acontece tudo ao mesmo tempo. Para isso acontecer, e haver uma assimilação, uma aproximação, principalmente nas reuniões mediúnicas, ou não, existe uma expansão perispiritual. É como se as moléculas perispirituais fizessem isso. E aí, na aproximação, quanto mais próximo eu estiver do outro, eu vou sentir, perceber, ouvir tudo que ele está tentando me passar. E muitas vezes isso acontece na vigília. Nós estamos ali num trabalho, realizando alguma atividade, e você percebe um encarnado se aproximando. E você sente todas as dores que ele está sentindo. Isso também acaba acontecendo muitas vezes. E nós não ligamos a esse estudo do processo mediúnico. Há necessidade, nos trabalhos mediúnicos, de muito recolhimento. Como que são as ligações fluídicas? Por afinidade. Então, nós atraímos os espíritos afins. Às vezes, no trabalho mediúnico, se faz necessário uma manipulação de fluido para que nós possamos atender a espíritos menos felizes. Lembrando que eu tenho condição de atendê-los, muitas vezes, porque eu estou na mesma sintonia. Então, que sintonia que eu estou agora? Qual é o meu pensamento nesse instante? Então, nós temos que começar a, mais uma vez, retirar o maravilhoso e sobrenatural. O processo mediúnico que acontece 24 horas. Aquele trabalho fechado, uma vez por semana, entre alguns médios, esse é um pequeno trabalho. Vocês acreditam que a espiritualidade espera uma semana para falar com a gente? De forma alguma. Nós estamos em constante comunicação, diária, 24 horas. Eu estou aqui falando com vocês, o pensamento vai e volta para outros lugares, para outros compromissos, liga com um, liga com outro. Então, para o espírito, o pensamento é tudo. Vamos pensar um pouquinho no passe. Tem muita gente que fala assim, eu não fiz o curso do passe, isso, tal. Nós precisamos, sim, entender o processo, como que funciona, precisamos estudar, isso é nítido e notório da necessidade disso, mas o passe nada mais é do que uma doação fluídica, que pode ser minha, só minha, pode ser doação minha e do espírito, que nós chamamos de mista, e ainda pode ser do espírito que retirou de outro lugar, que precisa de mim como instrumento. Isso está onde, gente? Pergunta 70 do Livro dos Espíritos. É só estudar lá, Fluidos, Gênese. E a questão do animismo, que às vezes a gente, voltando um pouquinho, né? O animismo é uma atividade realizada por mim como ser espiritual. Então, existem algumas atividades que eu posso realizar sem a influência de nenhum espírito. Vou dar um exemplo. Bicorporeidade. A bicorporeidade é uma mediunidade, podemos dizer, não, é uma atividade, podemos dizer assim, não mediúnica, entre aspas, porque ela não depende da influência de um outro espírito para que eu possa fazer a bicorporeidade. É uma decisão minha passar por esse processo. A telepatia também é um trabalho anímico, onde eu me ligo com outra pessoa, como a questão da minha mãe, né? De repente eu quero comer uma macarronada, eu me ligo a ela. Mas não existe influência de um terceiro elemento.
outra situação é quando nós temos a telecinesia, que é quando nós, por questões fisiológicas, magnéticas, eu faço uma transmissão para o outro. Que às vezes é o passe, ou às vezes eu movimento um objeto, à distância isso. Então, isso é animismo. O desdobramento, quando eu faço um desdobramento, ele faz parte do animismo. Então, às vezes as pessoas confundem um pouco a questão do animismo. E às vezes, numa reunião mediúnica, eu posso, por falta ainda de aprendizado, né, de treino, ter um processo mediúnico anímico, aonde eu manifesto algum conhecimento que eu tenha tido em outras encarnações, porque eles estão em nós. Quando eu passo pelo processo mediúnico, o processo de relaxamento, muitas vezes fora da vigília, eu acabo manifestando conhecimentos que estão em mim, não vêm de outros espíritos, mas são meus. Vamos imaginar que, de repente, eu dou uma instrução como uma instrução médica numa reunião dessas. Porque eu fui médico na outra encarnação e não há problema nenhum em relação a isso. O importante é servir, é ser útil. Meus caros, o assunto é muito longo, né? Nós estamos, assim, só provocando vocês, para que vocês venham a estudar ainda mais. Então, o processo mediúnico, repetindo, ele depende da sintonia, de pensamentos e de fluidos, do meu recolhimento, do meu comprometimento com a causa. Mas, independente de eu estar comprometido ou não, eu sou médium. E aí eu posso ser influenciado por quem eu não quero. E aí nós dizemos que os afins se atraem. Então é orar e vigiar que nós sabemos. Fora no movimento espírita, em algumas denominações religiosas, dizem que é proibido, desculpa, que a comunicação com os espíritos, com os mortos, com os mortos, é proibido, principalmente a evocação. Mas essas orientações estão na primeira revelação, o Velho Testamento, em Deuteronômio, em Levítico e outras partes da Bíblia. Só que pensem comigo, vamos imaginar que nós tenhamos uma piscina, um carro, algum objeto na nossa frente, e aí diz que é proibido a utilização, que não é possível essa utilização. É incoerente, porque não existe a proibição do uso se aquele objeto ou aquele instrumento não existe. Você vai proibir uma coisa que não existe? Se você proíbe, é porque é passível de ser utilizado de alguma forma. No capítulo no Velho Testamento, é tão séria essa questão da proibição, porque tudo é interpretação, nós temos que tomar muito cuidado. E respeitando todas as outras denominações religiosas, em determinado momento, um moço foi denunciar a Moisés que 2 anciões estavam profetizando no campo. Então, Moisés chamou todos os líderes, né, os líderes das tribos para conversar, e 2 não compareceram, que era Eldade e Medade, porque eles estavam profetizando no campo. E um jovem saiu correndo e avisou, porque estava sendo proibida a comunicação. E aí Josué, que era podemos dizer, um discípulo de Moisés, por sinal o substituiu, pediu para que ele o punisse. E qual foi a atitude de Moisés? Primeiro ele pergunta assim, qual que é o cuidado, né, que aquele jovem estava tendo, o ciúme que ele estava tendo com aquela situação. E depois diz que quem dera se todo mundo profetizasse daquela forma. Se todo mundo fosse fiel ao Espírito do Senhor. Então, a mediunidade ela foi proibida pelos abusos. E não é diferente na doutrina espírita. Nós somos proibidos a várias questões, principalmente a fazer uso dela, cobrando, fazendo as pessoas de vítima em alguma situação. Então, de forma alguma, nós podemos usar esse instrumento
para sobreviver. Ele é nosso, a conquista individual, que foi burilado durante séculos e séculos. Entretanto, ele é para o trabalho do bem e para a nossa evolução material e espiritual. Tem outro exemplo muito interessante, e esse pega muito, né? Que é as teofanias. O que são teofanias? São sonhos, visões, né, que podem ser naturais ou, podemos dizer, divinas, né? Então, isso nós encontramos lá na Bíblia. Quando o Espírito do Senhor aparece para Abraão, quem era o Espírito do Senhor? Isso vocês podem perguntar até para o Evangelho. Era Jesus. É interessante, nós vamos entrar nesse assunto, né? Como que Jesus apareceu lá e depois aparece reencarnado 3.000 anos? Então, existe reencarnação. Então, nós podemos lembrar de vários exemplos. Quando Jesus, no caminho de Emaús, se apresenta materializado, conversa com 2 homens na estrada. Então, a Bíblia é um relicário mediúnico. A mediunidade é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Ou melhor, a comunicabilidade com os espíritos é um princípio básico da doutrina espírita. E a mediunidade é um instrumento pelo qual essa comunicabilidade é possível de acontecer. Então, se nós espíritas não acreditamos, dizemos, eu não acredito na comunicação dos espíritos, né? Olha, não tem como Deus não ser Deus se ele não ser bom e justo. A mesma coisa com o espírita. O espírita que fala que não acredita no processo de comunicabilidade com os espíritos, me desculpem, mas não é espírita. Ele pode ser tudo, menos espírita. Porque é um princípio básico da doutrina espírita. Não é à toa que qualquer assunto que nós venhamos falar no movimento espírita, nós precisamos nos abalizar nesses aspectos da doutrina. Comunicabilidade com os espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, Deus como nosso Pai, guia, bondoso, misericordioso, infinidade de atributos, Jesus como modelo e guia, e na pluralidade dos mundos habitados. Então, se eu não acredito nisso, ou melhor, não sei disso, eu posso me desconsiderar espírita. Mas é muito difícil, porque diferente de outra época, de quando eu cheguei na casa espírita, há 46 anos, e comecei a participar do trabalho mediúnico ostensivo, a gente percebia alguns atendimentos de pessoas amarradas, pessoas que chegavam no centro espírita de uma forma até violenta mesmo, né? E hoje nós encontramos poucos, pelo menos na nossa região, muito poucos atendimentos dessa forma. Por quê? Os espíritos foram atendidos. Hoje nós temos uma mediunidade que tende a evoluir para a intuição. É uma mediunidade sutil, cada vez mais sutil. Por quê? Na condição evolutiva que nós estamos, a influência dos espíritos que não querem nos ajudar é muito grande. E hoje fazer escândalo não convém. Nós poderíamos relatar várias experiências para vocês aqui. Mas eu vou contar uma. Em determinada reunião, nós estávamos no trabalho mediúnico e um espírito pediu para chamar um dos dialogadores, comunicadores, doutrinadores, seja o nome que vocês queiram dar, para conversar. E da mesma forma que eu estou conversando com vocês pela internet, ele pediu para que a pessoa sentasse do lado dele e virou para ele e falou assim, olha, eu respeito o seu trabalho e eu quero que você respeite o meu. Aonde você está interferindo, eu não quero que você interfira. Da mesma forma que eu estou falando com vocês, o Espírito falou. Não houve escândalo, não houve quebra de cadeira, não houve nada. Mesmo porque é um processo de educação mediúnica. Né? Então, os espíritos menos felizes também são inteligentes. Eles conhecem todo o processo. E, às vezes, algum distúrbio, muitas vezes, é falta de educação do médium, que deve ser ajudado, não julgado. Porque o coordenador do grupo, ele tem que ir lá orientar,
auxiliar o médium, porque no caso de possessão, no caso de subjugação, muitas vezes ele não tem muito controle, então ele precisa ser ajudado. Para o trabalho mediúnico ostensivo, a orientação sempre foi e sempre será homogeneidade de pensamentos, recolhimento, um grupo pequeno que estuda aprofundadamente. Kardec, gente, vou repetir, Kardec, não precisa fugir disso. Lembrar sempre que uma reunião mediúnica, seja ela qual for, é como se fosse um laboratório. Num laboratório de ciência, não tem tanta gente. E os instrumentos desse laboratório somos nós. Pensa num laboratório de ciência, química, de física. Há casos que nós vamos ter que atender que há necessidade de mais jejum e oração. Jesus falou isso para nós. Deu aquele exemplo do menino demoniado, aonde os apóstolos não conseguiram realizar o trabalho que precisavam, que era, naquele momento, atender aqueles desencarnados. E o que é jejum e oração, gente? O jejum, coisa que vocês não têm problema. Da língua. Jejum do pensamento. E oração são atitudes. Eu não consigo virar e falar para o outro. Modifique-se se eu não modifiquei. Eu não estou falando de perfeição, estou falando de esforço, como a doutrina espírita fala. Como que eu viro para o outro e falo, sai daqui, vai para lá, torne-se assim, se eu ainda não modifiquei? Uma coisa muito forte, a fé. Quando nós temos fé, todo trabalho mediúnico ele tem seu efeito. Então requer dedicação, obediência, renúncia, comprometimento com as pessoas, com o caso no qual nós iremos atender. E às vezes o caso é o marido, é a esposa, é o filho que está dentro de casa. Nós precisamos aprender a ser médios primeiro dentro da nossa casa, atendendo aqueles mais necessitados que estão ao nosso lado, que momentaneamente estão encarnados. A psicografia é um dos meios da manifestação dos desencarnados. E ela, para Kardec, tem sido a mais segura. Porque numa psicofonia, que é quando o médium está falando, uma vidência, em outras situações, pode, como é muito rápido, porque são reuniões de uma hora e meia, você acaba perdendo algumas coisas. Mas na psicografia, você vai sentar e avaliar aquele assunto. Vai ler cuidadosamente a orientação. Por isso que antes de divulgá-la, nós precisamos ler, mesmo no grupo. As mensagens, elas denotam o nível moral e intelectual do espírito e precisam ser avaliados. O médium precisa estudar, se envolver com trabalhos assistenciais, para que ele possa adquirir uma educação mediúnica. E um dos maiores impedimentos do trabalho é o melindre. Nós, espíritas, estamos sentados numa reunião mediúnica e ouvir do outro, olha, fulano, médio, consciente, orientado, para de gritar, você está fazendo escândalo, não precisa, controla. E às vezes o médico fica magoado e vai embora, nunca mais volta para a reunião. Fulano, você tem que, muitas vezes, escovar os dentes para ir para uma reunião mediúnica. Porque você vai falar 10 vezes, 20 vezes, e vai dar mau hálito. Não vai em jejum, porque você vai passar mal também. Então, o que interfere, o maior escolho da mediunidade, a maior dificuldade, é essa questão da moralidade. Nós precisamos decidir o que nós queremos, né? A nossa postura diária, isso tudo vai refletir. Tem uma frase muito bonita de Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai seguindo já para o encerramento. A mediunidade é uma coisa sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. O trabalho mediúnico não tem preço e é 24 horas. Nós temos que atender na hora que nós somos convidados. Religiosamente, porque requer dedicação.
Às vezes, a gente não trata o trabalho da casa espírita como nosso trabalho. Eu tenho um horário para entrar e um horário para sair. E não posso ficar faltando, não. Porque senão será descontado do nosso salário. E por que o trato com a reunião mediúnica ou com a atividade mediúnica é diferente? Nós precisamos sempre lembrar de orar e vigiar. Todo instante. Lembrar que o homem de bem, ele vai ampliar os seus talentos. Então, se hoje ele psicografa, amanhã ele pode estar tendo vidência, amanhã ele pode estar pintando com os pés, porque a ele foi concedido mais um talento. Porque ele honrou aquele pequeno talento que era, às vezes, só entregar a folhinha para o médium de psicografia. Eu quero agradecer imensamente o convite, né, esse mês maravilhoso, mês de Kardec, que nós temos como nosso mestre, nosso guia nessa jornada reencarnatória. Nosso modelo é Jesus, sempre será, mas Kardec nos trouxe esse Jesus com mais clareza. Esse Jesus que mostra para nós quem é o verdadeiro Pai, como esse Pai é. Então, eu quero agradecer vocês, convidá-los para que participem, assistam as palestras do mês de Kardec, que agora estão sendo online, a única presencial foi do Arthur Valadares. Então, é só entrar no YouTube Use Franca, lá prestigiar esse trabalho, que nos ajuda também. E eu peço licença para a Tânia, para falar de um assunto muito importante, muito caro para o nosso coração, da USE. Primeiro, agradecer, né, que a USE tem uma área de 1.700 metros quadrados, incomodado, cedida pelo Esperança e Fé, aonde nós estamos tentando, há 12 anos, construir um salão com uma cozinha industrial para emprestar para os centros espíritas fazerem suas promoções. Então, o centro espírita vai ter um salão de 900 metros quadrados para fazer a sua promoção. Mas as questões doutrinárias, para quê? Vamos imaginar que o Esperança e Fé queira fazer uma nova reforma. Vai lá, faz uma promoção e traz o dinheiro para a casa espírita. Quer comprar obra básica? Vamos fazer uma promoção. Queremos fundar mais centros espíritas na cidade de Franca. Opa, tem um grupo que quer fundar um centro. Ele está no fundo do quintal. Nós temos a área lá, vai lá, faz uma promoção e começa a pagar as parcelas do terreno, fazendo promoção lá no Salão da USE. Nós temos a intenção de manter o movimento espírita com aquela obra. Então, ampliar a atuação do movimento espírita na sociedade. Vamos dar um exemplo disso. Televisão, rádio, as questões assistenciais, facilitar a aquisição de material com um custo bem menor, porque a gente sabe que se eu comprar 100 casas espíritas é um valor. Se eu comprar uma casa espírita é outro valor. Então, vamos imaginar que a proposta, depois que a sede estiver pronta, que nós venhamos a data show em todas as casas espíritas. Para uma casa espírita comprar um data show, 5 mil. Mas se a USE for lá e comprar 100, com certeza vai ser metade do preço. Então, a proposta é essa, né? Material e doutrinária não tem nem o que falar, né? Todas as atividades doutrinárias que necessitarem de um espaço que caiba no mínimo 500 pessoas, nós teremos. Então, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. E nós estamos, para isso, fazendo campanha. Nós temos a campanha do cimento, aonde nós estamos pedindo um saco de cimento. O valor disso são R$38. Nós temos o Pix, que você encaminha, e será comprado cimento. Também nós teremos a campanha da pizza. A pizza mais barata de Franca será da USE. E nós será na próxima semana já, dia 29. Próximo sábado, se não houver nenhuma intercorrência. Então, por favor, eu vou pedir para vocês um favor. Tira um pouquinho o escorpiãozinho que está no bolso, guardadinho aí, aquele que nós temos de relíquia há muitos séculos, põe no cantinho e faz uma doação, porque vai servir para todos os centros espíritas. Lembrando sempre que a comissão executiva da USE não tem nenhuma remuneração. Pretendemos, sim, ter um funcionário, né, para ajudar as casas espíritas a desenvolver as suas atividades administrativas. Mas hoje as pessoas são voluntárias. Então, qualquer doação, seja ela em material, dinheiro, ideias, será bem-vinda. Acredito que a grande maioria tenha meu contato e eu estarei sempre à disposição de vocês. Mais uma vez, agradeço a Tânia pelo convite. Eu fiz provocações de mediunidade
Gente, tem tanto que estudar, nós temos que estudar, porque ele passa pelo autoconhecimento do ser que eu sou, esse ser milenar, que só após mais de 1000 encarnações eu comecei a entender o que eu sou e desenvolver, me tornar responsável pela minha existência. Obrigado, gente, uma boa noite, eu estou à disposição. Jean, nós que agradecemos. E falando sobre o canal da USE, pessoal, acesse lá o canal, dá o seu joinha, inscreva no canal, porque também Por a favor. entidade precisa disso, né, Jean? Olha, o mês de Kardec virtual, pessoal, está sendo excelente, mas muito bom mesmo. São temas, assim, para que a gente possa aprofundar os nossos estudos. Como exemplo, o de ontem trouxe também várias provocações, né? Inclusive aquela escola, né, na Europa, de desenvolvimento da mediunidade. Então, quem tiver curiosidade, acesse lá. Então, são coisas que a gente vai, através de lives, através de reuniões presenciais também, expandindo o nosso conhecimento. Nós agradecemos muito, viu, Jean? Muito obrigada, viu, meu amigo? Você que está sempre aí, quando a gente convida, está aí presente, né? Gratidão imensa, Jean. Eu agradeço. Nós que agradecemos. Meus amigos, então estamos chegando já no final da nossa reunião dessa noite. Quero convidar a todos para a nossa próxima semana. A semana que vem será a semana do expositor da USE. Nós teremos aqui conosco o senhor Francisco Bárbara, que ele vai falar sobre a missão de Kardec. Não foi fácil a missão dele, né? 15 anos aí, labutando para dar conta aí de deixar essa obra, né, que ele deixou para nós, essa organização dessa doutrina maravilhosa que é a nossa doutrina, a doutrina espírita, né? Então, fica aí o nosso convite para que todos possam estar conosco, né, aqui na nossa sala virtual e para os nossos amigos que nos assistirão posteriormente. Então, agora, nós vamos para a nossa sensibilização final. E nesse momento, meus amigos, eu vou direcionar especialmente para o nosso Brasil, que nós possamos estar em sintonia com Ismael, protetor do nosso Brasil, né? Para que nós possamos emanar energias do bem. O espírita, ele, fora da instituição espírita, ele pode ter lá as suas ideologias, mas a nossa principal partido é o partido de Jesus. Então, meus amigos, que nesses dias tumultuados que estamos passando, né, dias difíceis, que nós possamos estarmos unidos na paz, na fraternidade e termos em mente que todos nós somos irmãos, que todos nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Não importa o partido, se é o partido A, partido B, mas nós estamos aqui para aprendermos a amar, a aceitar e respeitar o nosso próximo. Então, que Ismael nos ajude nessa empreitada e que todos os dias nós possamos direcionar 5 minutinhos em prece para a paz da nossa pátria, para a paz do nosso planeta. Então, é com os nossos corações emanados nessas energias do bem, do amor, que nós possamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, que vem adentrar os nossos lares, que a paz, a harmonia possa iniciar dentro dos nossos lares, junto com os nossos familiares, que possamos assim também, todos os dias,
realizarmos o nosso culto do Evangelho, que o nosso principal culto é a nossa conduta, né? Então, que nós possamos, Senhor, nos ajude a sermos cada dia um pouquinho melhores. Seu Adalto? Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Assim seja, seu Adalto. Jean, meus amigos que estão aqui conosco, nossos amigos virtuais, nosso abraço fraternal, um beijo no coração de todos vocês e até a semana que vem. Obrigado pelo convite. Boa semana, gente. Boa semana para todos. Vamos para pizza! Fique com Deus, gente. Um abração.